No século XVIII, a Inglaterra enfrentava pobreza extrema, alcoolismo, exploração de trabalhadores e uma religiosidade cada vez mais fria. Foi nesse cenário que surgiu John Wesley, um pregador que percorreu centenas de milhares de quilômetros a cavalo e deu origem ao movimento que mudaria para sempre a história inglesa. Mas afinal, quem foi John Wesley e por que seu ministério teve um impacto tão profundo na Inglaterra? Eu sou o Vinícius, estudante de teologia, e nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho dessa figura tão icônica que marcou o movimento protestante. Para entender o impacto de John Wesley, primeiro nós precisamos olhar para a Inglaterra em que ele viveu. Nós estamos falando ali do início do século XVIII, a Inglaterra passava por profundas transformações econômicas e sociais, novas formas de produção começavam a surgir, lançando as bases daquilo que mais tarde viria a ser reconhecido como Revolução Industrial, e as cidades cresciam rapidamente, atraindo ali multidões em busca de trabalho e oportunidade. Mas esse crescimento tinha um preço. Enquanto alguns prosperavam, uma grande parcela da população vivia em condições extremamente precárias. Trabalhadores recebiam salários baixos, enfrentavam jornadas exaustivas e habitavam locais superlotados e insalubres. A riqueza se concentrava nas mãos de poucos, enquanto a pobreza se espalhava entre muitos. Bom, e nesse contexto de dificuldades e desesperança, o alcoolismo tornou-se um problema alarmante. O consumo excessivo de bebidas, especialmente o gin, atingiu níveis tão elevados que alguns historiadores chegaram a descrever aquele período como uma epidemia social, e algumas famílias eram destruídas, a violência aumentavam, eles buscavam a fuga, ali na embriaguez. Ao mesmo tempo, a vida religiosa da nação parecia perder a sua vitalidade. E embora a Inglaterra se considerasse um país cristão, muitas igrejas haviam se tornado excessivamente formais e distantes da população comum. Sermãos frios, pouca ação prática e escasso contato com as necessidades reais do povo faziam com que muitos enxergassem a religião como algo irrelevante para seus problemas diários. A desigualdade social era visível por todos os lados. De um lado, nós tínhamos a nobreza, e as classes mais favorecidas que desfrutavam ali de um conforto e de uma estabilidade, e do outro lado nós tínhamos multidões de trabalhadores que lutavam ali diariamente pela sua sobrevivência. Então era uma sociedade marcada por contrastes muito profundos, onde o progresso econômico nem sempre significava melhoria de vida para todos. E foi nesse cenário de pobreza, de desigualdade, crise moral e apatia espiritual que John Wesley iniciou seu ministério. E é justamente por compreender a escuridão daquele contexto que nós podemos perceber a dimensão da transformação que viria a seguir. Mas quem era o homem que Deus usaria para impactar uma nação inteira? Bom, vamos lá. John Wesley ele nasceu em 1703. Ele é filho de Samuel Wesley, um pastor da igreja anglicana, e de Susanna Wesley, uma mulher profundamente dedicada à fé e à educação espiritual de seus filhos. Desde muito cedo, John Wesley ele foi cercado por ensinamentos cristãos e ele desenvolveu, uma forte disciplina religiosa que o acompanharia durante a vida toda. Anos mais tarde, ele ingressou na Universidade de Oxford, onde ele se destacou pelos estudos e pela seriedade com que ele encarava a vida cristã. E foi ali, juntamente com seu irmão Charles Wesley e alguns amigos, que ele passou a participar ali de um grupo de oração e de leitura bíblica e algumas práticas espirituais bem rigorosas. E aí o grupo ficou conhecido de uma forma irônica como o Rowley Club, ou Clube Santo, que é o apelido que pretendia ali ridicularizar eles, mas só que acabou entrando para a história, Apesar de toda a sua dedicação religiosa, Wesley ainda enfrentava uma inquietação profunda. Ele possuía conhecimento teológico, disciplina e zelo, mas não tinha certeza se ele realmente conhecia a Deus da forma que pregava. Na tentativa de servir mais intensamente, ele embarcou para a colônia da Geórgia, na América, como um missionário. Porém, a experiência foi um fracasso. Seu ministério encontrou dificuldades, conflitos e muitas decepções. E aí, desanimado, ele retornou para a Inglaterra, carregando dúvidas que jamais havia enfrentado com tanta força. Foi justamente nesse período de crise que ocorreu o momento mais marcante de sua vida. Em 24 de maio de 1738, durante uma reunião na rua Aldersgate, em Londres, enquanto ouvia a leitura de um texto de Martinho Lutero sobre a fé em Cristo, Wesley experimentou algo que mudaria sua história para sempre. E ao descrever aquele instante em seu diário, ele escreveu as famosas palavras: "Eu senti o meu coração estranhamente
aquecido. Ele continuou explicando que naquele momento ele confiou verdadeiramente em Cristo para a sua salvação e recebeu a certeza de que seus pecados haviam sido perdoados. Não foi uma conversão repentina no sentido tradicional, que Wesley ele já era um homem religioso havia muitos anos. Foi, porém, uma transformação interior profunda na qual a fé deixou de ser apenas só uma convicção intelectual e se tornou uma confiança viva e pessoal em Deus. Curiosamente, essa simples frase, né, meu coração estranhamente aquecido, atravessou séculos e continua inspirando cristãos até hoje. E foi justamente ela que serviu de inspiração para o nome desse canal aqui. Afinal, a história de Wesley nos lembra, né, que o cristianismo não se resume somente a conhecimento, a tradição ou às práticas religiosas. Ele começa quando a verdade do evangelho deixa de ocupar apenas a mente e alcança de fato o nosso coração. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o nascimento do movimento metodista, né? Após ali a sua experiência em Aldersgate, John Wesley ele passou a enxergar o evangelho de uma maneira muito mais viva e prática. Então a sua fé já não era mais apenas um sistema de deveres religiosos, mas uma convicção profunda de que o evangelho podia transformar pessoas reais em meio a dores reais. E foi justamente nesse período que surgiu aquilo que mais tarde seria conhecido como o movimento metodista. Um dos personagens mais importantes nesse processo foi George Whitefield, um pregador extremamente popular que já estava anunciando o evangelho ao ar livre para as multidões. E na época isso era visto como muita desconfiança por muitos líderes religiosos, porque a pregação normalmente acontecia apenas dentro das igrejas. Mas Whitefield acreditava que se o povo não vinha até a igreja, então a igreja precisava ir até o povo. E inicialmente Wesley hesitou em seguir esse caminho. Ele era um homem ligado à tradição anglicana e via a pregação pública com uma certa resistência. Porém, ao perceber a necessidade espiritual, né, das multidões, ele decidiu romper essa barreira e essa decisão mudaria completamente o seu ministério. Wesley começou então a pregar em campos abertos, em praças, estradas e principalmente nas regiões mais pobres da Inglaterra. Muitos dos que ouviam, né, as suas mensagens eram mineiros, operários, pessoas marginalizadas ali pela sociedade. Então, homens e mulheres que raramente recebiam a atenção das instituições religiosas, agora eles ouviam, né, alguém lhes dizer que o evangelho também era para eles. Existem relatos marcantes de mineiros ouvindo Wesley enquanto lágrimas escorriam por seus rostos cobertos de carvão. E aquela mensagem não era apresentada apenas como uma tradição religiosa distante, mas como uma esperança concreta para pessoas que estavam ali cansadas, esquecidas e espiritualmente vazias, né? Mas o metodismo não se sustentava apenas em grandes pregações emocionantes. Esse é um ponto importante. O movimento liderado por Wesley ele possuía profundidade espiritual e uma forte estrutura de discipulado. Seu objetivo não era apenas provocar emoções momentâneas, mas formar cristãos comprometidos com uma vida transformada. Por isso, Wesley organizava pequenos grupos onde os participantes oravam juntos, estudavam, liam as escrituras, conversavam de forma sincera ali, né, sobre sua vida espiritual. Então havia todo um acompanhamento, um aconselhamento e até a prestação de contas. Os membros, eles eram incentivados a confessar as suas dificuldades, a abandonar suas práticas pecaminosas e crescer em santidade ali diariamente. O metodismo defendia que a fé precisava produzir mudanças visíveis na maneira de viver. Não bastava frequentar cultos ou demonstrar entusiasmo religioso. Era necessário buscar conversão genuína, disciplina espiritual, santidade e amor ao próximo. Além disso, esses grupos também desenvolviam um forte senso de ajuda mútua. As pessoas cuidavam uma das outras, ajudavam financeiramente os necessitados e criavam laços comunitários em uma sociedade marcada pelo abandono e pela desigualdade. E foi justamente essa combinação entre pregação fervorosa e discipulado intencional que deu força ao movimento metodista. Wesley não estava apenas formando ouvintes, ele estava formando comunidades inteiras comprometidas ali em viver o evangelho de uma maneira prática e profunda. Agora vamos falar sobre o impacto do ministério de John Wesley na Inglaterra. E bom, aquilo que começou só como um pequeno movimento de oração e discipulado passou a gerar efeitos visíveis em toda a sociedade inglesa, e talvez esse seja o aspecto mais impressionante ali da história de John Wesley. Seu ministério ele não ficou restrito às paredes da igreja, ele influenciou a maneira como milhares de pessoas viviam, trabalhavam e enxergavam o próximo. No campo espiritual, o impacto foi enorme. Multidões passaram a ouvir o evangelho através das pregações ao ar livre, algo incomum para a época. Pessoas que durante anos estiveram afastadas da vida cristã começaram a experimentar uma conversão, uma
espécie de arrependimento e uma renovação espiritual. Então, o cristianismo deixou de ser visto apenas como uma tradição religiosa e voltou a ocupar espaço na vida cotidiana de muita gente comum. Gente popular, né? Igual eu e você, assim. Além disso, Wesley ajudou a expandir a evangelização popular. Então, a mensagem não era mais direcionada apenas para as elites ou para os ambientes acadêmicos e religiosos. Agora, os operários, os mineiros, os camponeses e os marginalizados, né, passaram a ser alcançados com intensidade. Então, o evangelho saía das estruturas formais e caminhava pelas ruas, pelas fábricas e pelos campos da Inglaterra na época. Mas o impacto do metodismo não foi apenas espiritual, ele também teve consequências sociais muito profundas. John Wesley acreditava que a fé cristã deveria produzir compaixão prática. Por isso, o movimento metodista incentivava a educação, especialmente entre os mais pobres. Escolas foram criadas, materiais de ensino começaram a circular e muitos passaram a enxergar a alfabetização como algo importante até mesmo para o crescimento espiritual. Os metodistas também se envolveram em ações de ajuda aos necessitados, assistência a órfãos e apoio aos doentes. Wesley visitava presos regularmente e encorajava outros a fazer o mesmo, algo incomum em uma sociedade que frequentemente ignorava os marginalizados. Para ele, a fé não podia existir separada do cuidado com o próximo. Além disso, o movimento incentivava iniciativas relacionadas à saúde e melhores condições de vida para os mais pobres. Wesley chegou a escrever orientações simples sobre cuidados médicos acessíveis para as pessoas sem recursos. Isso mostra como que a sua preocupação ela ultrapassava a esfera puramente religiosa. O impacto também alcançou a moral da sociedade inglesa. Em um período marcado pelo alcoolismo generalizado e a degradação social, o metodismo pregava transformação de vida, autocontrole e responsabilidade pessoal. Muitos abandonaram vícios, reconstruíram suas famílias e passaram a viver de uma maneira mais disciplinada. A valorização da vida familiar tornou-se uma característica muito forte entre os metodistas. A ética no trabalho também ganhou destaque, e Wesley ensinava que o cristão deveria viver com honestidade, diligência e senso de responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. E talvez um dos debates históricos mais interessantes esteja justamente no impacto político indireto desse movimento. Alguns historiadores defendem que os avivamentos liderados por Wesley ajudaram a reduzir as tensões sociais na Inglaterra em um período extremamente instável na Europa. Enquanto a Revolução Francesa mergulhava a França em violência, em caos, a Inglaterra atravessava suas crises de uma maneira diferente. Segundo essa perspectiva, o metodismo teria contribuído para amenizar revoltas sociais ao promover uma transformação moral, um senso de comunidade e uma certa esperança entre as classes populares. Claro, é importante manter equilíbrio ao falar disso, porque nem todos os historiadores concordam, né, sobre o tamanho dessa influência, mas muitos reconhecem que o metodismo contribuiu para uma transformação moral significativa da sociedade inglesa. E talvez esse seja o grande ponto da história de Wesley. O seu ministério mostra que o evangelho não afeta apenas indivíduos isolados. Quando vidas são transformadas de uma forma profunda, isso inevitavelmente começa a impactar famílias, comunidades e até mesmo uma nação inteira. E bom, agora vamos falar sobre o legado que John Wesley deixou, né? Porque mesmo após a sua morte ali em 1791, o impacto de John Wesley continuou atravessando grandes gerações. Aquilo que começou como um movimento de renovação espiritual dentro da igreja anglicana acabou se espalhando pelo mundo e dando origem ao metodismo como nós conhecemos hoje. Com o passar do tempo, comunidades metodistas foram surgindo em diversos países, carregando muitas das marcas centrais do ministério de Wesley: a pregação do evangelho, o discipulado, a busca por santidade e o compromisso com a transformação prática da vida cristã. O movimento cresceu de uma forma tão impressionante e ultrapassou as fronteiras da Inglaterra, alcançando continentes inteiros. A influência de Wesley também pode ser percebida em diversos movimentos de santidade que surgiram nos séculos seguintes. Sua ênfase em uma vida cristã disciplinada, marcada pela obediência, pelo amor ao próximo e pelo crescimento espiritual contínuo, inspirou inúmeros pregadores, missionários e líderes cristãos ao redor de todo o nosso mundo. Além disso, o metodismo teve participação importante na expansão missionária global. Muitos dos que foram influenciados pelos ensinamentos de Wesley passaram a enxergar a evangelização como responsabilidade de
todos os cristãos, e não apenas de líderes religiosos. E isso acabou impulsionando muitas missões, muitas plantações de igreja, ações sociais e projetos educacionais em diversas partes do mundo. E bom, o legado de John Wesley também ecoou em vários avivamentos posteriores, né? Muitos movimentos de renovação espiritual herdaram elementos que marcaram o metodismo, desde o início ali, né? A pregação fervorosa, a experiência pessoal com Deus, a vida devocional intensa e a preocupação, né, com a transformação genuína de vida. Isso foram símbolos, né, do início do metodismo que acabou inspirando muitos movimentos posteriores. Hoje existem milhões de metodistas espalhados pelo mundo, mas talvez o legado mais importante de John Wesley não esteja apenas nos números ou nas instituições que surgiram depois dele. Talvez seu maior legado seja a lembrança de que o cristianismo não deve ser apenas uma tradição herdada ou um conjunto de práticas religiosas vazias. Para Wesley, a fé precisava alcançar o coração, transformar o caráter e produzir impacto real na maneira como as pessoas vivem e se relacionam com o mundo ao seu redor. Ao olhar para a história de John Wesley, é difícil não perceber o contraste entre o tamanho de sua influência e os recursos que ele possuía. Wesley não era um rei, não comandava exércitos, ele não ocupava posições políticas de poder, mas ainda assim, o seu ministério atravessou cidades, alcançou multidões e ajudou a moldar a realidade espiritual e moral de uma nação inteira. A sua principal ferramenta não foi o poder institucional, mas a pregação do evangelho, o discipulado intencional e a convicção de que vidas transformadas poderiam impactar o mundo ao redor delas. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão atual. Vivemos em uma geração que frequentemente acredita que mudanças profundas dependem apenas de influência, de dinheiro ou de grandes estruturas, mas a trajetória de John Wesley aponta para uma outra direção. Ela nos lembra que movimentos capazes de transformar sociedades geralmente começam de uma maneira simples, quando pessoas comuns levam sua fé a sério e decidem viver aquilo que acreditam. John Wesley entendeu que o evangelho não deveria permanecer preso aos templos, limitado aos discursos religiosos ou reduzido a debates teóricos. Ele acreditava que a fé precisava alcançar as ruas, os esquecidos, os pobres e os cansados ali, quebrados pela vida. E foi justamente essa visão que fez seu ministério ultrapassar os séculos. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que John Wesley fez no passado, mas o que sua história revela sobre o presente, né? Será que nós ainda acreditamos que vidas transformadas podem transformar famílias, comunidades, até uma sociedade inteira? Será que nós ainda cremos e acreditamos nisso verdadeiramente? Ainda acreditamos que o evangelho possui poder real para mudar não apenas comportamentos externos ali, mas o próprio coração do homem, o coração humano? Porque afinal de contas foi justamente isso que motivou John Wesley, foi nisso que ele acreditou. Foi essa convicção que incendiou toda uma geração ali ao redor de John Wesley e no território inglês no geral, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Eu espero que a história de John Wesley tenha inspirado e levado você a refletir sobre o impacto que uma vida verdadeiramente transformada pode causar no mundo ao seu redor. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, compartilha com alguém e se inscreve aí no canal para acompanhar, né, os próximos conteúdos que, para ser sincero, eu não sei quais vídeos serão, mas enfim, clique no botãozinho de hypar se tiver aí. Fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!